Olá, pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da Associação Brasileira de Recursos Humanos e a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Meu marido, com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoas, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E hoje nosso bate-papo é inteligência emocional e social. Olha que tema bacana, gente. Estamos aqui com a Camila Alves.
Ela é consultora em inteligência emocional e professora. Olha que bacana, aqui é amiga aqui, ó. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer ter sua participação aqui no programa. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo que nos assiste. Eu que estou feliz aqui estar com você. Obrigada pela confiança e pela oportunidade de participar. Maravilha, é um prazer ter você aqui. Poxa, consegui aí essa agenda movimentada aí, né, Camila? E, poxa, e bacana também saber que você é professor, que eu também sou professor, né? Também dou aulas aí. E acho que é uma profissão, um trabalho. Eu não digo profissão, mas algo assim que a gente faz com amor, né? Acho que para ser professor tem que gostar, né? Tem que realmente ter aquele brilho nos olhos, de querer passar conhecimento, né? E é tão importante quando você vê as pessoas aprendendo e elas buscando mais e mais e mais, né, Camila? Parabéns, viu? Mas fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Então, Cláudio, eu sou mineira. Mineira? Mas agora eu transito pelo estado de São Paulo, aqui pertinho de Guarulhos. Sou consultora, mas a minha primeira formação é na área de enfermagem. Então, fiquei alguns anos na área. Fiz uma transição de carreira. Na mesma época que eu fui estudar, fazer meu mestrado, onde eu estudei as pesquisas sobre inteligência emocional, sobre liderança, especialmente no ambiente de trabalho. E, em seguida, né, com essa transição de carreira, acabei me tornando professora de grandes instituições, hoje no mercado, professora de cursos de pós-graduação. Então, hoje, em resumo, a Camila ela consiste em treinamentos, palestras para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, independentes, bem como também professora de algumas instituições, PUC, Fundação Dom Cabral, enfim, Bioparque, são instituições na qual eu leciono. E fico aí, correndo o território nacional, falando mais sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre como desenvolver ambientes emocionalmente saudáveis, saúde mental, segurança psicológica, enfim. Esse é um pouquinho da Camila. Poxa, bacana, assim, e dá para ver que você tem uma expertise aí enorme aí, né, em relação aí ao tema proposto, né, e então só regulando aqui o microfone aqui da Camila, eu até agradeço, né, você comentou aí, né, então, programa ao vivo é isso, tá, Camila? Faz parte. Tava um pouco baixa a sua voz aí, mas já foi resolvida aí, tá bom? Tá ótimo. Programa ao vivo. Então, voltando aqui, primeiro eu te dar os parabéns pela sua jornada, né, pelo conhecimento que você vem buscando, e esse é um tema que nós vamos abordar hoje, é um tema muito importante, muito necessário, que é a inteligência emocional e social, né? Sim. Então, eu tenho certeza que você vai contribuir com a nossa audiência, viu? Novamente, gratidão com a sua presença aqui no programa, tá bom, Camila? Eu que agradeço, claro. Maravilha. Bom, eu sempre brinco que todo tema tem aqui a primeira pergunta clássica. O que é inteligência emocional e social? Então, vamos lá. Eu acho que, por mais que seja um tema extremamente divulgado, hoje em dia, todo mundo fala, é importante a gente trazer algum significado, porque algumas pessoas entendem que inteligência emocional, eu brinco, que é não surtar, não perder o equilíbrio, mas é um pouco mais profundo do que isso. Primeiro porque inteligência emocional é um tipo de inteligência, composta por algumas habilidades. Então, não é só um conjunto de competências, mas sim é definido, né, desde a década de 90, quando foi feito o primeiro artigo científico, como um tipo de inteligência. Então, esse é um ponto importante. E no que se refere a isso? Refere-se à nossa capacidade, acima de tudo, de incorporar as nossas emoções nos nossos padrões de pensamento e, a partir dali, utilizar dessas emoções para facilitar esse pensamento, para favorecer o nosso crescimento e para tomar decisões mais assertivas. Então, isso inclui identificar, utilizar, compreender e administrar, ou seja, incorporar essa emoção adequadamente no nosso padrão de pensamento e, a partir dali, tomar decisões, estabelecer comportamentos que sejam mais favoráveis àquilo que nós estamos querendo fazer. Então, não é só apenas lidar com emoções de valência negativa e, em algum momento, não respondê-las de forma imediatista, impulsiva. É mais do que isso. É usar das emoções de uma forma mais estratégica. Isso é importante trazer aqui. A gente, né, entender isso. Como eu vou usar uma emoção no meu dia a dia para que ela me ajude naquilo que eu estou tentando fazer, ao invés de me atrapalhar. Sim. Esse é o conceito-chave de inteligência emocional. Poxa, assim, e a gente até estava conversando aqui nos bastidores, né? E que não é fácil desenvolver inteligência emocional, né, Camila? Não mesmo. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores aqui do programa, né? Que não é fácil.
mas você, inclusive durante o programa aí, você vai trazer dicas aí, né, Camila, de como desenvolver a inteligência emocional. Então assim, pessoal, fica aí, aproveite o máximo, que eu tenho certeza que vocês vão amar aqui o bate-papo com a Camila. Ela conhece muito do assunto, gente, né? Então fica aí, tá? Envie comentários, aproveita aqui a Camila, mande pergunta aí, gente. Já tem até um pessoal aqui, ó, Henrique, Camila é sensacional. Olha aí, Camila. Pessoal, obrigada. Já tá começando aí, ó. Inclusive, pessoal, durante aqui o programa vai ter o sorteio do livro que eu prometi na semana passada, que o Paulo Sérgio nos presenteou aí para presentear um ganhador, né? Ou uma ganhadora, claro. Então daqui a pouquinho vai ter o sorteio, tá? Gente, fica aí com a gente. E assim, Camila, e de que maneira então que a inteligência emocional ela influencia nos relacionamentos interpessoais, tanto no âmbito pessoal como no profissional? Na verdade, assim, a emoção ela é dados sobre algo que de alguma forma é importante para a gente. Então, por exemplo, quando eu estou de alguma forma feliz, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou aberto a me relacionar. Mas se eu estou triste, por exemplo, com raiva, eu estou dizendo para as pessoas o quê? Se afaste de mim. Então as emoções, elas indicam aqueles comportamentos, como que eu posso me aproximar, como eu vou poder me afastar. Se eu vou comunicar com alguém, por exemplo, se eu não levo em consideração qual é o aspecto emocional ou sentimento que você está sentindo, como que eu vou me comunicar de forma adequada? Como é que eu vou garantir, por exemplo, se eu sou um líder, que você está num momento talvez receoso, inseguro, como é que eu vou lidar com a sua segurança para depois ali eu conseguir ter uma comunicação assertiva? Porque às vezes, pensa bem, quando você está com medo, preocupado com algo, o seu pensamento tende a voltar para aquele aspecto da preocupação, para aquela situação em específico no qual você está sentindo. Sim. Então, veja bem, se eu hoje estou ali tentando te dar um feedback de algo que a gente precisa mudar, se você está preocupado com uma situação, você provavelmente não vai prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então, eu preciso considerar esse aspecto emocional seu. Até para eu ter uma comunicação efetiva no meu ambiente de trabalho, por exemplo, na minha vida pessoal. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas, elas não fazem algo por mal. Sempre tem uma intenção. Sim. A nossa tentativa é de interpretar a realidade. Mas nem sempre a realidade que a gente interpreta é a realidade em si. Porque envolve uma questão de ambiente interno, as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu fui desenvolvendo, as minhas percepções, e envolve um ambiente externo, onde eu estou, as pessoas que eu convivo. Se eu não consigo entender como esses ambientes, o interno e o externo, me afeta, exerce controle sobre a minha pessoa, porque isso acontece, é quando você perde ali um pouco de equilíbrio e acaba, né, tendo alguns atritos, como é que eu vou entender do outro também? Então, a emoção, ela na verdade hoje, ela é muito delicada, porque antigamente a gente precisava dela para sobrevivência, não que hoje a gente não precise. Mas como diz Paul Ekman, né, um grande estudioso na área de emoções, hoje as emoções dizem muito, e dizem muito principalmente sobre relacionamentos interpessoais. Então, se eu começo a entender o meu ambiente interno e externo, é bem mais fácil eu começar a entender o seu ambiente interno e o seu ambiente externo, porque eu levo em consideração as suas emoções. Então, eu acho que esse é o ponto, é quando você consegue equilibrar essas duas linhas de raciocínio, o que é importante para mim, e por isso eu reajo dessa forma, o que é importante do outro, por isso que o outro reage. E aí, se eu compreender, fica mais fácil estabelecer diálogos. Entendi, Diálogos que são Camila. assertivos para ambas as partes. Isso é fundamental em qualquer relacionamento. Nossa, Camila, você me fez arremeter aqui uma lembrança minha, porque pelo que você falou ali, agora aqui, a gente perceber as nossas emoções, né? O que nós estamos vivenciando naquele momento, mas o grande desafio é perceber o outro. Sim. Né? Como você bem falou aí, porque se a gente está falando também aqui de até mesmo falando da social, é com o outro, né? Claro. É um relacionamento com o outro. E realmente, porque você tem ali um ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho, então você tem aquela pessoa que todo dia ela chega ali sorridente, brincando, né? E aí, mas de repente um belo dia, 1 ou 2 dias, ela chega diferente. Então, quem tem a inteligência emocional bem desenvolvida, essa percepção do outro, ela vai perceber, poxa, a tal pessoa hoje não está bem. Sim. Então, como que eu vou me aproximar dela? Né? Sim. Seria mais ou menos esse caminho, Camila? Sim, e assim, tem um ponto que é importante, sabe, Cláudio? Emoção não é a mesma coisa que comportamento. Certo. Comportamento é uma reação
em detrimento, talvez, daquela emoção. Então, por exemplo, uma pessoa triste, ela pode se demonstrar agressiva. Ela não está com raiva, ela está triste. Uma pessoa que está constrangida, envergonhada, também. Uma pessoa feliz pode chorar. Então, nem sempre, isso é um desafio das pessoas na hora que a gente vai tentar interpretar a emoção do outro. Nem sempre aquilo que eu estou vendo, de fato, é. Por isso que eu preciso ter uma observação muito atenta, né, muito acurada, e uma escutativa muito precisa. Porque senão eu vou deduzir que aquilo que o outro está sentindo é o que eu sinto. Só que a interpretação de mundo do outro é diferente da minha. Verdade. Então, a gente tem que entender que nem sempre aquilo, por exemplo, uma pessoa chegou triste. Será que ela está triste? Será que ela não está aborrecida? O que de fato é? Porque para mim, na minha interpretação, é tristeza. Mas o que é para ela? Sim. Então, alguma coisa está acontecendo alguma com ela. coisa. Então, assim, um ponto também importante quando a gente fala disso é não julgar. É não tirar conclusões com base na nossa percepção. É importante dar espaço de fala, criar um vínculo emocional, um vínculo de confiança com aquela pessoa, para que ela possa ter a abertura de falar o que ela está sentindo. Para que você também ajude ela a interpretar. Porque já aconteceu isso de clientes que eu atendi, e a pessoa achava que ela estava sempre com raiva. E não era com raiva, era uma pessoa frustrada, decepcionada. Então vai no linho de chateação e não de raiva. Só que ela tinha um comportamento agressivo. Então ela achava que na cabeça dela ela estava sempre com raiva. Só que lidar com a raiva é uma coisa, lidar com a frustração é outra. Então a gente tinha que ajudá-la a lidar com a frustração, entender qual era a melhor forma de lidar com aquilo que estava acontecendo. Só que ela respondia de uma forma agressiva. Então esse também é um ponto importante, a gente olhar o comportamento, mas também tentar achar a emoção subjacente àquele comportamento. A causa subjacente que levou aquela pessoa a expressar aquela emoção daquela forma. Entendi. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante sempre trazer aqui, porque senão a liderança no dia a dia, ela corre. A gente no dia a dia, a gente está tão corrido, que às vezes a gente passa e estabelece aquilo com base naquilo que a gente está sentindo. Então, o Cláudio está sentindo isso, porque na minha cabeça eu também sentiria. Mas não é bem assim. A gente tem que ter um pouco de atenção. E inteligência emocional envolve você entender também a necessidade do outro. O que o outro está sentindo. Quais as causas dos sentimentos do outro. Claro que isso é muito difícil. Nem sempre a gente vai acertar. Mas o caminho é a escutativa. Escutativa. A escutativa. É tentar trazer com um diálogo aberto o porquê que aquela pessoa está sentindo aquilo. Quais as causas daquilo. E também entender, por exemplo, que se uma pessoa hoje, por exemplo, você tem um cliente, o cliente está irritado, está impaciente porque um projeto que ele pediu não foi atendido. Na outra semana, se esse cliente te liga e você também não atendeu, a irritação dele vai virar raiva, que daqui a pouco pode virar ira. Tem um nível de intensidade ali. Sim. Compreender a emoção do outro é entender também qual é o desdobramento futuro que aquilo ali vai ter para que você possa intervir adequadamente de tal forma que não chegue naquele desdobramento pior. Então, a escutativa ela é muito importante. As pessoas vão dando sinais. Você precisa entender o que é importante para aquela pessoa. Porque quando ela exprime, ela está, assim, apresentando uma emoção, expressando uma emoção, ela está dizendo para mim o quê? Aquilo ali é importante para mim. Tá. Então, quer dizer, numa situação dessa, então uma dica aí importante e bacana é a escutativa. Escutativa. É ouvir, né? Sim, e observar. E observar. Sim. Escutativa, ouvir e observar. Sim. Isso é muito necessário mesmo. Porque, veja bem... E não é o que acontece muito no dia a dia, né? Não. Às vezes a gente acha uma coisa, interpreta outra, como você falou, esquece que são mundos diferentes, o meu mundo é diferente do seu, né? Então você vai pelo achismo. Então não, você tem que chegar perto da pessoa e ouvir ela, dar atenção devida, né? Sim, e eu acho que estar no momento presente ali. Exato. E um ponto importante é você sempre perguntar como foi o processo educacional, de educação emocional daquela pessoa. Porque, veja bem, outro ponto aqui. Imagina uma criança que está no seu primeiro dia de escola. Aquela criança está ansiosa, nervosa, porque é uma primeira experiência. Ela pode ter cuidador, pai, que vai deliberadamente ajudá-la a interpretar aquela emoção e ressignificá-la de uma forma mais positiva, que é um efeito legal, ou seja, uma educação emocional mais estruturada. Como você também pode ter, por outro lado, cuidadores ou pais que simplesmente vão negligenciar aquilo, porque não sabem lidar com aquilo. Então, às vezes vão virar, chorar para quê? Homem não chora. E aí eu sempre me pergunto, como foi então a minha educação emocional? Como foi a tua educação emocional? Como que essa pessoa, ela aprendeu a lidar com a emoção dela ao longo da vida? Como é que foi o processo de alfabetização emocional dela? Sim. Ela aprendeu vendo, escutando, e aquilo que ela viu e escutou foi útil ou não?
independente se foi útil ou não, aquilo ali gerou marcas no comportamento dela, marcas nos padrões, nos funcionamentos que ela vai ter desde a infância até a fase adulta. Então, às vezes, a pessoa parece que está tudo bem, mas ela está reprimindo a emoção. Porque ela escutou lá atrás que sentir é algo ruim. Que você é frágil demais, sensível demais, e especialmente no ambiente corporativo, a gente não pode ser sensível demais. Talvez seja um homem que escutou que não pode chorar. Que não pode chorar. Exato. Ou talvez foi uma pessoa que realmente foi validada nas suas emoções. Então, independente disso, às vezes a pessoa também não está demonstrando muita coisa, porque ela reprime. E isso sempre acontece nas minhas palestras, treinamentos, que eu falo assim, as pessoas acham que inteligência emocional é uma pessoa muito tranquila. E não tem a ver. Às vezes a pessoa é tranquila, mas a cabeça dela tá ali, ó, ruminando ou reprimindo a emoção, tá um mar revolto na cabeça dela. Como tem pessoas que realmente às vezes parecem ser mais impulsivas, mas que elas estão fazendo um esforço muito grande para lidar com aquela emoção. Então ela está gerenciando até melhor do que essa que está aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que nem sempre uma pessoa tranquila, uma pessoa com a voz calma e serena, está te dizendo que está tudo bem. Por isso que é importante o diálogo, o vínculo de confiança, porque sem isso, então, como que você vai saber realmente como aquela pessoa lida com seus sentimentos e suas emoções, sem observar? Assim, eu queria até que você me confirmasse se eu estou pensando certo ou não, Camila. Porque quando a gente fala por exemplo, de emoções, temos as emoções básicas, né? Sim. Por exemplo, alegria, raiva, tristeza, né, tal. E assim, você me corrija se eu estiver certo ou não, tá. Camila? Nós precisamos dessas emoções. Sim. Porque elas regulam a nossa vida, né? Mas, só que aí a gente tem que complementar o seguinte, em equilíbrio. Sim. Porque nós precisamos do medo, por exemplo. Porque se eu não tivesse medo do fogo, eu ia colocar a mão no fogo e ia me queimar. Sim. Se eu não tivesse medo de uma grande plateia, você que dá palestra e eu também, se eu não tivesse medo, eu não ia me preparar e aí iria correr o risco de chegar lá e ser uma péssima palestra, né? Agora, o que faz mal é o excesso dela, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo aqui, voltando aqui pro exemplo da palestra, você deixar aquele medo tomar conta de você ao ponto de você travar e não sair mais nada. Então, quer dizer, tem a ver muito com a intensidade, não é isso, Camila? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio? Sim, na verdade, sim. Tem um conceito que eu gosto muito. Toda emoção é útil e indispensável à vida. Então, medo, as emoções primárias, né? Raiva, tristeza, surpresa, nojo, alegria. Estou considerando aqui 6. A gente pode considerar o desprezo também, em alguns autores, tá? Mas eu estou considerando aqui a média de 6 emoções na linha de raciocínio científica que eu sigo, certo. Tá? No máximo 7 aqui, que é o desprezo. Todas as emoções são úteis. Não existe uma emoção ruim ou boa. Existem valências. Certo. Então tem raiva, geralmente, nojo, tristeza, medo, são emoções de valência negativa, ou seja, geram um desconforto na gente. Já a alegria gera uma sensação desagradável, né? Então a gente tem ali uma emoção positiva, de valência positiva. Mas todas são úteis. A mesma coisa do fogo é atravessar a rua fora da faixa de pedestre, por exemplo, com sinais abertos e um monte de carro. Então não é legal. Exato, Camila. Ansiedade, por exemplo. Qual é o problema da ansiedade e do estresse? A intensidade, a frequência. Isso, a intensidade e a frequência. A frequência, porque, por exemplo, a ansiedade é um estímulo de preocupação. Eu estou preocupado com algo que está por vir. Só que de uma forma desproporcional. Só que quando você tem no caso, uma ansiedade crônica, né? Numa ansiedade que eu falo que ela já é disfuncional. Quando você tem uma ansiedade do dia a dia, tipo aquelas borboletas no estômago, sabe? Aquela coisa, nossa, que bom, vou vir aqui pro podcast e tal. Isso é ótimo, sim, te dá potência. Exato. E de certa forma, a ansiedade, né? Um pouquinho de preocupação também é importante na hora que você vai entregar um resultado, vai fazer uma prova, remete a zelo. A raiva te dá potência para resolver algumas coisas. Então não dá para pensar que toda emoção é ruim. A questão é se aquela emoção está sendo empregada na dose certa e no momento certo. Certo. Então eu costumo dizer, a gente não tem controle sobre o que nós vamos sentir. Mas sobre aquilo que nós vamos fazer com o que nós vamos sentir, nós temos controle. Exato. Então esse é o ponto. Qual é a dose de emoção que eu vou colocar naquilo que eu estou querendo fazer? E mais, por exemplo, se eu vou fazer um feedback com o colaborador, se eu preciso resolver uma coisa muito importante e eu estou com raiva, será que naquele momento, aquela intensidade de raiva que eu estou sentindo, ela está sendo útil para mim? Talvez eu precise esperar um pouco.
esfriar psicologicamente falando, deixar a poeira baixar ali, né, de uma forma mais simples falando, deixar me acalmar para que depois eu possa entender assim, não, a raiva vai servir para eu resolver e não passar mais por isso. Mas não de forma a agir impulsivamente. Mas ela é importante naquele contexto. Sim. Se você está numa reunião, por exemplo, discutindo um projeto, e aí estamos aqui todo mundo falando sobre esse projeto e, ok, próxima pauta. Do nada você olha e fala assim, algum desconforto. Não, tem alguma coisa que não está certo. Medo, preocupação. Em vez de passar para a próxima pauta, talvez seja interessante você utilizar desse medo de forma estratégica, desse receio, dessa intuição ali de falar, opa, tem alguma coisa errada. E o que é essa coisa errada? Deixa eu entender para rever e ver se faz sentido de fato eu dar prosseguimento com esta ação. Sim. Então o medo foi útil, te deu prudência. E aí talvez nessa revisão você perceba que não dá para fazer as alterações que você gostaria no prazo que você deseja. Poxa. Então esse é o ponto estratégico. Sim, sim. É você entender se aquela emoção, como ela está interferindo no seu processo de pensamento e naquilo que você está tentando fazer. E a partir dali estabelecer uma estratégia adequada, com a emoção adequada, para que eu consiga tomar as minhas decisões de forma efetiva. E não deixar que a emoção seja maior do que a minha tomada de decisão. Poxa, isso mesmo, né, Camila? E é o que você citou muito bem aí, a intensidade e a frequência, né? Sim. Então, quando a gente fala de frequência, não é porque que eu tô triste, em equilíbrio todos os dias que é normal, não, porque já virou frequência, então já não é normal. Exato. Então tem que ter uma mescla ali, né? É uma fase. Eu estou passando por um processo de luto, eu estou passando por um processo de perda, algum sofrimento. Ok, é um período. Aí é um período. É um período, requer atenção. Mas eu falo, gente, você está passando raiva todos os dias, tem alguma coisa errada? Será que não tem nada bom? Será que não é a forma que você está vendo a situação ao seu redor? Exato. Porque tem coisas boas no dia a dia. Uma pessoa que reclama todos os dias, será que é normal reclamar todos os dias de tudo que está ao seu redor? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto, sabe? E aí volta para o nosso ambiente interno, né? Como é que eu enxergo o mundo ao meu redor? Sim. Como é que eu lido com as situações que são apresentadas a mim? Como eu regulo os meus processos cognitivos que me faz interpretar todas as situações ao meu redor de uma forma negativa? Sim. Vendo só problemas e não oportunidades. Exato, Camila, é verdade. Camila, o papo tá bom, tem que passar aqui alguns recadinhos, tá, Camila? Combinado. Bom, o primeiro deles, pessoal, na semana passada aqui tivemos aqui com o Paulo Sérgio Camargo, e ele deixou aqui um livro para poder sortear aqui para nossa audiência, né? E o livro é Sua Escrita, Sua Personalidade, com o Paulo Sérgio Camargo. Ele é um dos maiores especialistas em grafologia e linguagem corporal. Inclusive, a Camila foi aqui a minha auditora, do pessoal que se inscreveu para participar do sorteio. Ela viu que os nomes aqui não estão iguais, os nomes, tá, gente? Camila, escolhe para mim um papelzinho, por favor. Aí aqui é ao vivo e vamos já saber ao vivo quem que é o sortudo do livro. Ou a sortuda, né, Camila? Claro. Né? Olha lá, Helena Chaves. Camila, confirma para mim o nome aí, ó, que é nosso auditor, gente. A Camila. Helena Chaves, exatamente. Então tá certo. Helena, nós vamos entrar em contato aqui para poder encaminhar o livro para você, tá bom? Parabéns, viu? E quem não foi sorteado, gente, e a audiência também aí, que tiver interesse pelo livro do Paulo Sérgio Camargo, envie um e-mail para grafonauta@terra.com.br, tá certo? E o segundo recadinho, irá ocorrer aqui em Guarulhos, no próximo dia 21, promovido pelo Clube do RH e com o apoio do programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, né? Irá ocorrer a segunda edição do RH Talks de forma gratuita, gente. Olha que bacana! E o tema é remuneração por competência e os impactos com a nova lei de equiparação salarial 14.611/23. Essa lei aí é nova e já vai começar a vigorar, hein, gente. Se eu não me engano, acho que agora em março, tá? Inclusive, quem vai estar lá é o Marcelo Samogin. Ele já veio aqui no programa. Ele é expert no assunto. Gente, não perca. Tá aparecendo um QR Code na tela aí, ó. Entra lá, vê as informações, se inscreva. Dia 21 agora, hein? Tá certo, gente? Camila, tem uns comentários aqui, ó. Do Henrique ainda. Equipe Realize presente. Amanhã estaremos aguardando a Camila também. Olha aí! Sim, a gente tem treinamento. Ah, que bacana! O Alexandre aqui Martins está excelente. Poxa, gratidão, viu, Alexandre? Maravilha, maravilha.
Bom, é isso aí. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Meu marido, com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive, levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoas, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente, compartilhe, hein? Bom, e o tema de hoje é inteligência emocional e social. Estamos aqui com a Camila Alves, que é consultora em inteligência emocional e professora. Não manja nada, viu, gente? Não tem experiência nenhuma. Gente, brincadeira, é top demais. Conhecimento incrível, o bate-papo tá, olha, bacana, viu, Camila? Camila, vamos falar o seguinte. Falamos um pouco do que é inteligência emocional, né? A gente abordou aí algumas questões aí. Mas quais são as principais habilidades de inteligência emocional? E uma pergunta-chave, como desenvolvê-las? Tá, vamos lá. É importante a gente entender que existem métodos de desenvolvimento de inteligência emocional diferentes. Então aqui eu vou apresentar a linha de raciocínio que eu uso, que está muito ligada a quem cunhou o termo. Gosto de trazer isso, porque a gente vai ver o Daniel Goleman, por exemplo, com o modelo ESC, que eu também trabalho com ele. Mas hoje eu estou apresentando aqui, que eu acho que é um método que eu gosto muito, que é o método que foi lá instituído pelo Peirce Lovey, pelo John Mayer, da Universidade de Yale, que hoje também é replicado num livro que eu gosto muito, aí uma dica de leitura, que é o Permissão para Sentir, do Market Brackett. E ele traz muita clareza nesse processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Então vamos lá, primeiro ponto. Primeira habilidade, identificar emoções. Certo. O que é isso? As emoções, elas são dados daquilo que é importante pra gente. Então é identificar em mim, em nós mesmos, a emoção, e identificar a emoção no outro. Então, o que eu estou sentindo? Como expressar essa emoção de forma adequada? Como que essa emoção está sendo útil para mim? Rotular essa emoção. A chave é quando você consegue dar nome certinho à emoção. Então, o que é essa emoção? Às vezes a gente acha que está com medo e, na verdade, fica com raiva e, às vezes, fica triste, decepcionado. Então, ali a gente tem um processo de uma mistura emocional, de meta-emoções, que a gente precisa entender qual é a emoção que é algo que está por base ali, ou quais emoções. Então, identificar assertivamente essa emoção é uma primeira habilidade. Importante ressaltar, a gente pode aprender essas habilidades separadas, a gente tem ferramentas diferentes para cada habilidade, mas elas funcionam melhor juntas. Certo. Tá? Segunda habilidade,
utilizar essa emoção. O que é utilizar essa emoção? É a compreensão profunda de como essa emoção está exercendo efeito no seu processo cognitivo, no seu pensamento. Então, o que essa emoção está me dizendo? E como eu posso utilizá-la de uma forma mais assertiva? Expressá-la de uma forma mais assertiva. Tá? Como que isso interfere naquilo que eu estou querendo fazer? E uma terceira habilidade que caminha junto com utilizar, compreender. Qual a causa subjacente daquela emoção? E como aquela emoção ela vai se desenvolver com o decorrer do tempo. Certo. Se ela pode aumentar ou diminuir de intensidade, ou quais são as consequências, o desenrolar daquela emoção. E por último, administrar essa emoção. E o que é o administrar, ou algumas pessoas dão o nome de autorregulação, algum autocontrole. Enfim, administrar a emoção é literalmente eu incorporar as minhas emoções de forma estratégica na minha tomada de decisão, naquilo que eu estou tentando fazer. Então, qual é a emoção mais útil? E como que essa emoção pode me ajudar a fazer o que eu estou fazendo e incorporá-la naquilo que você está querendo fazer. Então, essas são 4 habilidades que eu reconheço que são extremamente importantes de serem desenvolvidas. Certo. Agora, como? Então, vamos para uma parte importante. Quando a gente fala de desenvolver inteligência emocional, algumas pessoas querem fórmulas mágicas. Eu escuto isso todo dia. Me dá um passo a passo, tem como fazer um intensivão. Mas é um processo e é uma atividade de tempo integral. Ninguém vai aprender inteligência emocional, por exemplo, sentado na praia lendo um livro. Você vai precisar de inteligência emocional se alguém, por exemplo, jogar areia nos seus rolos. Aí você vai precisar de inteligência emocional. Então, por isso que é uma atividade de tempo integral, porque nem sempre você vai estar ali precisando manejar adequadamente a sua emoção. Tem situações que você está tranquilo, mas situações que saem um pouco do teu controle é onde você vai ter que precisar de um pouco mais de atenção. Então, existem ferramentas. Uma das ferramentas que eu mais gosto, por exemplo, é o gráfico das emoções. Ele é fantástico. Tem Gráfico das emoções. Gráfico das emoções. Eu acho que eu vi em algum post seu. Sim, tem acho no LinkedIn, se eu não me engano. No LinkedIn, tem no Instagram. Tá. E também tem nesse livro que eu indiquei. Ele é um gráfico interessante. Por que eu falo isso? Porque o principal é você identificar o que você está sentindo e compreender isso. Eu preciso entender como é que aquela emoção... Por que aquela emoção está acontecendo? Qual é a causa dela? Existe algo por trás daquilo? Compreender mesmo como que o meio onde eu estou, as pessoas que eu convivo, de certa forma interferem nas minhas questões internas que fazem com que eu interprete aquilo daquela forma e gere aquela emoção. Então, aqui é um processo de você questionar seus padrões de pensamento. Então, eu identifiquei, eu preciso saber. Para isso eu preciso tirar algumas horas do meu dia e começar a me questionar, alguns minutos, como é que eu estou me sentindo. Certo. Isso tem que virar um hábito. A gente, acho que, traz para o dia a dia a palavra como está, essa frase, né, como você está se sentindo, de uma forma, às vezes, banal. Porque quando eu te pergunto, Cláudio, como você está se sentindo, a gente responde assim, ok, estou bem, beleza, tudo certo. Mas será que é verdade o que você está falando? Será que é verdade? E o problema é que não é a verdade que você, ou talvez a omissão que você está falando para mim. Porque você pode falar que está bem, que no final das contas você não está, é uma questão sua. O problema é se você está mentindo para você. Porque tem vezes que a gente tenta impor na gente padrões de pensamentos positivos para suprimir os padrões de pensamento negativo. Só que não funciona. Ao contrário, aquilo ali só aumenta a potência. Então, ter clareza, se aproximar da emoção de frente. Olha, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? O que eu vou fazer com essa raiva? Ao invés de simplesmente olhar e falar assim, não estou com raiva não. Deixa essa raiva aqui, porque ela não me é útil agora. Eu não quero sentir isso, porque deixa eu focar no trabalho. Mas não, se você não trabalhar muito bem essa raiva e não identificá-la, ela vai ter o que a gente chama de vazamento emocional. O que é isso? Em algum outro momento ela vai voltar e talvez ela volte numa outra intensidade. Então, a gente precisa trabalhar. Então, a identificação emocional é um ponto importante. E aí, para quem tem dificuldade, por isso que eu indico o gráfico das emoções. Para você lá ver nos quadrantes qual é a intensidade, qual é o tipo de emoção, porque ele ali mapeia 100 emoções. Então, a gente tem 20 emoções em cada quadrante, e é bem interessante porque você olha, eu estou com baixa vitalidade ou com alta vitalidade? Porque a emoção gera isso na gente, gera muita energia ou baixa energia. Eu estou me sentindo confortável ou desconfortável. E a partir do cruzamento dessas informações, você consegue identificar naquele quadrante. É mais fácil de você ir aprendendo a dar nome. Porque você está com ira, é diferente de raiva, que é diferente de estar irritado, que é diferente de estar impaciente. Só que derivam tudo de uma mesma face. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, isso é um ponto importante. O outro é questionar padrões de pensamento. Metacognição. Por que eu estou sentindo isso? Isso é útil para mim?
O que eu posso fazer de diferente com isso? Se eu fizer isso, faz sentido? Porque o que eu observo é que a gente às vezes tenta impor respostas e apresenta respostas antigas para situações atuais que não são funcionais. A gente acaba encurralado em certos padrões de pensamento e emoções que hoje não são úteis. E eu faço isso há muito tempo para situações que agora não são mais cabíveis. Então eu preciso me questionar, olhar de frente essa emoção e afastar dela e perguntar, isso é útil ou não é útil para o que eu estou tentando fazer? E como eu posso lidar com isso, levando em consideração também os meus valores, para não leiloar aquilo que eu sou, para que aquilo ali seja incorporado na essência da Camila, no meu mundo. Então, esse é um outro ponto importante. Administrar emoções nada mais é do que dar tempo para que teu córtex pré-frontal ele consiga fazer um manejamento adequado. Isso é treino. E o fantástico disso é que, embora ninguém nasça inteligente emocionalmente, a gente consegue aprender ao longo da vida. Nosso cérebro é plástico, ele tem capacidade de neuroplasticidade. Mas não tem uma fórmula mágica, existe um processo. E o processo principal, e isso não é só apresentado pela metodologia de Yale, mas também é colocado em todos os livros do Daniel Goleman. Ele fala que a base, a raiz da inteligência emocional é a autoconsciência, a identificação e compreensão emocional. Só assim você consegue gerenciar. Se você não sabe o que você está sentindo, como é que você vai fazer gestão daquilo? Então, o processo de educação emocional, de alfabetização, começa em identificar se eu estou confortável, se eu estou desconfortável, se eu estou com vitalidade ou não. E, a partir dali, dar um significado, um nome para aquilo e uma compreensão daquilo. E aí eu não vou deixar de ressaltar a importância da psicoterapia aqui. Porque uma coisa é você identificar a emoção, outra coisa são as causas subjacentes. Eu preciso tratar isso, eu preciso entender quais foram os padrões que, ao longo do tempo, eu desenvolvi, que me fazem interpretar e reagir daquela forma. Então, a gente tem que voltar para a terapia. Sim. Então, é um processo que ele é multidisciplinar. Eu preciso dormir bem. Eu falo isso muito com as pessoas, estão dormindo bem? Porque se você não dorme bem, o seu cérebro não consegue fazer esse manejamento, essa gestão emocional adequada. Verdade, você precisa Camila. dormir. E aí, não estou dormindo. Então, não tem como. Imagina, um dia que você perde uma noite de sono, no outro dia você tende a o quê? A procrastinar, você tende a comer alimentos hipercalóricos, você tende a ter comportamentos mais impulsivos, você não é tão disciplinado. Então, se você não dorme bem, esse manejo que o córtex pré-frontal faz sobre o sistema límbico, ele fica prejudicado. Então, você não consegue fazer esse processo de regulação. Um outro ponto, você faz atividade física, qual é o seu nível de estresse? Porque se você é uma pessoa que está comumente, frequentemente, está ali estressada, você está ali com cortisol disponível no seu sangue. O cortisol, de certa forma, ele afeta a nossa capacidade de regulação emocional, tanto a nível de córtex pré-frontal, quanto a nível de uma estrutura que chama amígdala. Ele aumenta a plasticidade da amígdala. Então, você tem outro problema. Então, você não vai conseguir, porque o seu corpo está estressado, você precisa ali ter neurotransmissores, hormônios, você precisa de um cérebro bem para você conseguir fazer aquilo. Outro ponto, sua alimentação também vai interferir, porque você está estressado, você vai comer mais carboidrato, isso também vai interferir na sua saúde. Corpo e mente estão conectados, não dá para separar. Se seu corpo não está bem fisicamente, seu cérebro também não vai estar. Então, tem outros fatores que a gente precisa incluir. Quando a gente vai falar de desenvolver inteligência emocional, a gente precisa também qual é a dose de autocuidado e de coisas básicas, sono, alimentação, atividade física, descanso, pausa, que você está fazendo. Como que você está investindo nisso? Porque você precisa estar bem. Porque se você chegar num nível que o seu cérebro já não está mais funcionando adequadamente a nível de fazer essa regulação emocional, não vai adiantar nenhuma técnica, nenhuma ferramenta. Você precisa voltar um passinho antes. Então, é um conjunto de fatores. Não é só simplesmente ir lá e tentar desenvolver a inteligência emocional do dia para a noite. Claro, a gente tem técnicas, tem ferramentas que ajudam, sim. Mas é importante entender que é um processo. E, acima de tudo, a pessoa tem que querer, porque não é fácil. Tem que querer, né? Não é fácil aprender a lidar com as nossas emoções. É difícil, porque eu falo que é enfrentar as nossas sombras. Então, eu queria aqui ter um passo a passo. Faça isso e consiga uma receita de bolo. Infelizmente, não tem. Até porque a gente precisa considerar a individualidade de cada pessoa. Existe o processo psicoterapêutico que, em paralelo, tem que ser feito nesse processo de educação emocional. Então, cada pessoa tem as suas estratégias úteis e inúteis de lidar com as suas emoções, assim como, por exemplo, suas estratégias de enfrentamento. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, entender aquele contexto, aquelas necessidades, e a partir dali a gente estabelecer
um plano de ação, métodos que sejam mais efetivos. Sim. Dá para fazer isso de uma forma, num treinamento de inteligência emocional. A gente mostra e amplia a consciência, a gente dá algumas ferramentas. Mas o processo ele tem que ser individual, ele não pode ser coletivo. É individual, né, Camila? Sim, envolve particularidades de cada um, a gente precisa levar isso em consideração. Cada ser humano é singular. Essa singularidade ela tem, né, essa individualidade, esses aspectos únicos precisam ser considerados na hora do desenvolvimento. Por isso que é importante a terapia também. Sim, sim. Você também acredita que dentro dessas ferramentas, a meditação ajuda também? Sim, sim. Tem algumas pesquisas que mostram mindfulness relacionado à capacidade de resiliência. A inteligência emocional, especificamente no que a gente fala de identificar a emoção, ter autoconsciência sobre as emoções e autorregulação, são fatores protetivos para a resiliência. Certo. Por que isso ajuda? Porque qual é o problema de você não conseguir identificar a sua emoção? É uma cabeça, um cérebro que fica entre o futuro e o passado o tempo todo e não está no estado de presença. Então, quando você está mais preocupado com o futuro e fazendo associações com o passado, você não consegue manter seu centramento aqui, no agora, para saber o que você está sentindo. Então, quando você faz uma prática meditativa, por exemplo, mindfulness, que é atenção plena, foco no presente, e aí tem que, claro, né, entender os protocolos, entender se aquilo ali é aplicável ou não a cada indivíduo. Mas quando você faz isso, você está voltando a sua mente por quê? Por uma atenção no agora, no teu corpo. Então, isso te ajuda na percepção da sua emoção, porque a emoção acontece no corpo. O sentimento acontece na cabeça. Como o dia da Damásio, né? Damásio, um grande neurocientista português. A emoção acontece no teatro do corpo, o sentimento no teatro da mente. Então, se você identifica a sua emoção, os padrões fisiológicos que estão sendo alterados no seu corpo, e a meditação te dá essa percepção, né, uma consciência corporal, isso favorece no processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Poxa, bacana, Camila. O pessoal tá comentando aqui, Camila, o Diego Ucha, grande Diego! Sensacional o tema, muito bom, estou gostando muito. O Henrique, Camila, qual a melhor maneira de lidar e identificar crenças? Crenças? Porque assim, em algum momento você citou, que eu até ia comentar isso daí, crenças que nos limitam, né? Sim. Então acho que a pergunta tem a ver aqui com o do Henrique, né? Qual a melhor maneira de lidar com essas crenças que nos limitam hoje? De situações que a gente passa e hoje, né? Como que a gente poderia... É o que eu falei de questionar o nosso ambiente de interno, né? Os nossos processos cognitivos, as nossas formas de pensar. Será que aquilo que eu estou vendo de fato é a realidade ou é algo que eu estou imaginando ser a realidade? Porque crença nada mais é um conjunto de hábitos, né? De padrões que eu fui ali desenvolvendo e acredito que eles modelam o meu comportamento. Então, assim, será que aquilo ali está sendo útil ou não? Eu acho que a melhor forma de você combater uma crença é primeiro entender quais são as suas crenças, identificá-las. Certo. E isso você observa no dia a dia, você tem que se questionar. Por que eu penso assim sobre determinado assunto? Por que isso é importante para mim? E a partir dali falar, isso é útil? Essa é a melhor forma de ver essas situações? É sempre o questionamento. Então, se eu tenho uma crença de que tudo dá errado na minha vida, por quê? Será que você nunca conseguiu ver que várias coisas foram boas? Sim, é verdade, Camila. Então, assim, às vezes tem pessoas que são assim, né? Que olham e estão reclamando de tudo. É uma crença. De alguma forma é um padrão, que ela acreditou que tudo dá errado, que tudo é ruim, que tudo é catastrófico. Né? Tem pessoas que têm um processo de catastrofização, né? Um pensamento de ampliar, fazer eu falo que é uma maremoto num copo d'água, né? Não é uma tempestade. Então, assim, essas pessoas, será que isso é funcional? Por que ela vê a vida assim? Será que não tem nada de positivo? Eu acho que é você começar a questionar a si mesmo sobre como você vê as coisas ao seu redor, sobre como você funciona e se aquilo ali está te ajudando ou está te atrapalhando. Certo, então é necessário. Então, na verdade, é até um autoconhecimento aí, né, Camila? É uma compreensão de como você funciona. Como você funciona, né? E reage, né, ao meio, porque às vezes o problema também é onde você está alocado. Sim. Então, às vezes, você tem que mudar o seu meio. Tá. É o meio externo e o meio interno. O que o meio interno está inferindo no meu meio externo, como o meu externo vai inferir em mim. Então é um processo assim, dual. Sim. Porque ali é uma referência, é como você interpreta. Sim. Se é certo ou errado, vai daquilo que você aprendeu ao longo da vida. Poxa, verdade, né, Camila? E o pessoal, continuando aqui, o Alexandre Martins. Oi, pede pra Camila deixar o Instagram dela e parabéns por valorizar a psicoterapia nesse processo. Aí, Alexandre Martins, aí. Deixa o seu Instagram então aqui. Pessoal, Instagram, @camilaalves.ei. Né? .ei, é isso aí, tá isso certo, aí. Bacana. Poxa, pessoal, gratidão por estar participando aí, viu? Agora,
Vamos trazer um pouco para o lado do profissional, mas um pouco mais, né? Claro. Como a falta da inteligência emocional pode afetar o desempenho profissional, né? E o que pode ajudar isso para uma liderança também? A emoção ela vai interferir no seu processo de aprendizagem, no que você foca, na tua memória, na sua produtividade, na sua criatividade, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Então, isso tudo vai afetar no dia a dia do ambiente de trabalho. Uma pessoa estressada, ela não vai focar no trabalho, ela vai focar naquilo que está gerando estresse para ela. Então, quando você tem inteligência emocional, você sabe, por exemplo, se você está estressado, dependendo do nível de estresse, não vai adiantar você tentar fazer algumas coisas até que você consiga regular um pouco o teu estresse. Certo. Então, ali começam-se as questões. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe muito bem claramente quais são os limites dela. Ela sabe muito bem qual é a emoção que está sendo útil ou não está sendo útil. Ela consegue interpretar muito bem a emoção do outro e utilizar dessas emoções delas e do outro para fazer relacionamentos sólidos. Ela consegue, por exemplo, a gente tem dentro dos ambientes de trabalho, ou qualquer ambiente, né, que envolva uma ou mais pessoas, o que a gente chama de contágio emocional. Ou seja, uma emoção vai propagar de uma pessoa para outra. Verdade, Camila. Então, imagine um líder. Se um líder ele está triste, os argumentos dele tendem a ser mais basais, pouco persuasivos. Ele não tende a ser tão inovativo nas soluções de problema. Então, a tendência dele não é demonstrar aquela, não vou nem falar empolgação, aquela força de vontade com a equipe. Vai ficar muito básico. Agora, se você tem um líder, por exemplo, que ele está alegre, que ele está otimista, a tendência é ter de uma discussão mais aberta sobre determinadas situações, ele vai ter argumentos mais persuasivos, ele vai ser uma pessoa que tem argumentos mais inovativos, ele vai despertar maior interesse da equipe, certo. Então provavelmente ele vai ter uma solução mais inovadora. Isso é tão assim, certo? Tem uma professora que chama Barsad, ela já faleceu, e ela era da Universidade da Pensilvânia, e ela viu que o índice de inteligência emocional dos líderes e da equipe reflete na sustentabilidade financeira das organizações. Então, a liderança emocionalmente inteligente é um indicativo de um futuro sustentável da organização. A gente observa que as equipes, uma equipe com inteligência emocional e outra equipe que não apresenta tantas habilidades de inteligência emocional, eles vão chegar no mesmo local. Isso é um fato. Eles vão conseguir entregar o mesmo resultado. A questão é a diferença de tempo. Essa equipe aqui entrega muito mais rápido do que essa. Certo. E quando a gente vê a nível de negócios, tempo é algo... Faz uma diferença enorme. Muito grande. É muito relevante. E em termos de inteligência emocional em grupo, não necessariamente quer dizer que todos são inteligentes emocionalmente. Quer dizer que, em conjunto, eles conseguem desenvolver a habilidade de lidar com aquela emoção daquela equipe. Então, na liderança, eu acho que o maior ponto é quando o líder ele consegue estrategicamente utilizar suas emoções. Então, qual emoção é útil? Não é estar sempre feliz, sempre alegre e tentar o tempo todo gerar um clima emocional sempre agradável. Não, em alguns momentos a gente vai ter conflitos e o clima ele vai ficar um pouco ruim. Mas esse clima ruim ele tem que ser usado para aprendizado, para reflexão e não para punição. Um líder emocionalmente inteligente, ele tem que saber dar valor a todos os tipos de emoção. Como eu dei o exemplo, como a gente já falou, daquela questão da reunião. Eu estou com medo, estou preocupado. Como eu vou mostrar para a equipe que eu estou preocupado para que a gente dê mais atenção? Porque, de certa forma, a preocupação te dá foco, te dá prudência, te dá cautela. Você sabe que você não pode errar, que você não pode falar qualquer coisa, que você não pode dar um diagnóstico errado. Então, o medo te dá prudência. É importante ali aquela emoção. A raiva, muitas vezes, é um excelente motivador. Imagina, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, ela vai lá e se motiva a ir para a academia, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que, na prática profissional, qual é o valor que cada emoção tem e como ela deve ser empregada adequadamente. Esse é o papel do líder inteligente emocionalmente. Não é não demonstrar emoções ou fingir que está tudo bem. É também entender, por exemplo, muitas vezes o que a gente chama de trabalho emocional, o quanto que alguns colaboradores, eles disfarçam ou tentam até mudar o seu padrão de estado emocional para se caber dentro daquele ambiente. Isso não é saudável. Isso reflete a longo prazo em absenteísmo, em turnover, em perda de capital intelectual. Isso não é interessante. Então, o líder, ele precisa entender, e as pessoas ali dentro, que cultivar uma mentalidade, competências de inteligência emocional, faz com que a gente crie uma cultura emocionalmente saudável. E, de certa forma, além dos resultados que nós vamos ter, de produtividade e tudo mais,
Isso é o fator principal para a gente ter menos adoecimento mental. Porque as pessoas precisam trabalhar num lugar bom, num lugar que elas tenham paz, que elas sejam felizes. Mas de nada adianta eu fazer diversos programas, palestras, se o comportamento da liderança, ela não muda. E a liderança, ela determina, sim, o clima organizacional. Então eu vou lá, não estou falando que não tenha valor. Né? É claro, não estou falando que não tenha valor programas de saúde mental, não estou falando que não tenha valor tudo isso é importante, palestras, treinamentos. Mas a base disso é a mudança de consciência, é a mudança de comportamento. É o líder entender que as emoções têm valor e que elas precisam ser incorporadas de forma adequada no ambiente de trabalho. Sim. E aí isso faz a diferença, porque, por exemplo, às vezes uma liderança ela vai pressionar demais para um resultado. Isso começa a ser até um pouco destrutivo para quem está abaixo dele. Não vou falar tóxico, porque eu não gosto dessa palavra, mas é um comportamento que não é legal. Mas por que ele faz isso? Será que ele não faz isso por medo do fracasso? Então ele tem um problema na capacidade dele em lidar com a emoção do medo do fracasso. E aí ele acaba pesando a mão na equipe. Isso sempre vai acontecer mesmo com programas de bem-estar, até que ele aprenda a lidar com o medo dele. Então, eu acho que o ápice da inteligência emocional é como ela corrobora por uma cultura saudável. Sim. Por uma mudança duradoura de comportamento da liderança. E isso vai refletir a longo prazo nas organizações. Muito bem colocado. Duradoura. Duradoura. Não é só colocar, sabe, pano sobre o fogo. Não, é um processo de longo prazo. Por isso que não é de um dia para a noite. Sim. Quando a gente vai fazer um programa de desenvolvimento de inteligência emocional, é algo robusto, que dura muito tempo, às vezes 2, 3, 4 anos. Sim. Envolve mentorias, envolve processos psicoterapêuticos em alguns casos, para alguns líderes. E isso, a longo prazo, até por experiência própria de programas que eu já desenvolvi, tem efeito. Mas não é só colocar numa sala de aula e dar treinamento, é uma coisa muito mais robusta. E isso tem que ser comprado desde lá de cima. Né? Tem que ser top-down. Né? Então, porque não adianta eu querer desenvolver a base e a liderança ali não está comprando a ideia. Então, aí a gente consegue falar de segurança psicológica, as pessoas não vão ser bulidas, as pessoas vão ter ambientes para poder compartilhar ideias de forma saudável. Aí a gente vai falar de inovação, aí a gente vai falar de um ambiente que realmente é saudável. Não adianta eu querer impor resiliência, impor adaptação à mudança, se eu não tenho um ambiente emocional propício para isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante da inteligência emocional. E quando vira a chave faz muita diferença. Com certeza, muito bom a sua colocação, viu, Camila? Camila, eu vi que você tem um curso, né? Fala para nós aí. Acho que você comentou até de um sorteio que vai ter. Fala um pouco mais. Sim, a gente está com uma formação em aberto. Durante muito tempo me pediram isso, uma formação em inteligência emocional. Então, claro, como eu digo, né, gente, não é a solução de todos os problemas, mas é metade do caminho andado. A gente está com uma formação em inteligência emocional online, ao vivo. Ela começa dia 20 agora. Ela é específica para líderes, profissionais de RH, mentores, coaches, que além de querer desenvolver a sua inteligência emocional, querem aprender também ferramentas e formas de desenvolver a inteligência emocional em outras pessoas, porque isso é algo muito importante. E é algo que eu vi nas minhas pesquisas. Eu perguntava durante a minha pesquisa para as pessoas, mas como você desenvolve inteligência emocional nos seus colaboradores? Eu perguntava isso para os líderes. E eu vou te falar que 100% me disse que não sabia como fazê-lo. Que considerava importante, mas não sabia fazer. E que muitas vezes não sabia lidar com as próprias emoções. Então, assim, na minha pesquisa de mestrado, durante as entrevistas, eu escutava isso. Isso é muito sério. Porque eu preciso fazer com que esse líder ou com que esse profissional aprenda para depois eu poder que ele ensine o outro. Tem ferramentas para isso, tem como ler, tem abordagens certas. Então, o curso ele foi todo feito baseado em métodos científicos, práticos, né, ao longo da minha experiência aí de mais de 6 anos, tanto desenvolvendo inteligência emocional na prática, quanto também na teoria ali dos estudos que eu tenho. Então, a gente fez um curso bem completo, uma formação bem completa de 18 horas, onde a pessoa vai aprender, né, todas as ferramentas que ao longo do tempo eu estudei. Não fui eu que desenvolvi, óbvio, eu uso a metodologia da Universidade de Yale, mas que na prática eu vejo que faz muita diferença. Então o curso, o foco é esse. Até dia 16 agora, 11 horas, lá no meu Instagram a gente está sorteando uma vaga, uma oportunidade de participar nesse curso. Mas se aquela pessoa também não for sorteada, lá também no Instagram ou no meu LinkedIn, vocês conseguem lá um link que vocês têm acesso aí para entrar em contato e obter todas as informações do curso. Então o curso começa agora dia 20, a gente ainda tem umas últimas vagas e também vai ter essa oportunidade de sorteio para quem está interessado. Só ir lá no Instagram e clicar no link que está na bio. E também o Cláudio vai poder compartilhar posteriormente aí com vocês também
onde vocês podem fazer a inscrição, como também participar do sorteio. Poxa, que bacana, muito olha só, é um papo tão assim necessário que poder ficar aqui por muito mais tempo falando, né, Camila? Mas infelizmente temos só 1 hora aqui de programa. E assim, então assim, você falou que vai ter então um sorteio, para quem tiver interesse entrar no seu Instagram, e tem que preencher até o dia 16 a 11 horas. Às 11 horas, porque meio-dia a gente vai fazer o sorteio. Tá, meio-dia do dia 16 vai ser o sorteio. Sexta-feira agora. Tá, e qual que é o Instagram mesmo para o pessoal entrar? @camilaalves.ei. .ei, né? EI. E de escola, I de inteligência. Aí, olha a oportunidade aí, gente. Aproveitem. Camila, uma pena, mas assim, estamos indo para os minutos finais, né? Deixe as suas considerações finais. Reforce também o seu LinkedIn também. Fica à vontade, tá? Pessoal, aqui no mais é agradecer ao Cláudio, agradecer toda a equipe, a vocês que estão nos ouvindo. Embora seja um tema que eu acredito que está muito comentado, eu acho que ainda falta muita responsabilidade sobre a temática. A gente tem que abordar mais a fundo, levar isso mais a sério dentro das organizações, dentro da nossa casa, principalmente, para fazer com que a sociedade se torne também mais emocionalmente inteligente. Eu acho que isso é um fator importante. Mas no mais agradecer, reforçar aqui, para me seguirem no Instagram, seguirem no LinkedIn. Se quiserem entrar em contato lá no link do LinkedIn, também tem todos os meus, na bio do LinkedIn tem todos os meus contatos, no Linktree lá que tem também no Instagram, você também tem contato com a gente. E no mais agradecer. E @camilaalves.ei, de emoções e de inteligência, e aí a gente consegue bater um papo legal. Camila, você precisa voltar aqui outras vezes, hein? Muito bom, gratidão. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigada. Maravilha. Pessoal, quero também agradecer a todos vocês que vêm acompanhando aí o nosso programa. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil, ao vivo, tá certo? Me sigam também nas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Cláudio Luve e no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente!